Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versículo 4. Você pode abrir, ligar, destravar. O importante é que você leia o texto comigo. Bom, na semana passada nós iniciamos uma nova série de mensagens chamada Mindset. E Mindset significa o quê? Configuração da mente ou mente configurada. Mindset, uma nova mentalidade para um novo tempo. E como proposto, nós conversamos acerca de uma vida bem fundamentada, de uma vida bem alicerçada e de uma vida bem enraizada. E nós aprendemos aqui, por exemplo, que o mais importante não é a semente, o mais importante é o solo. Às vezes a semente não vai ser boa, mas se o solo for bom, ela vai nascer. E nós somos sementes que não são tão boas assim, mas por causa do solo que é Jesus Cristo, nós vamos crescer e frutificar, amém? Você crê nisso? Hoje nós vamos conversar sobre assumir o controle de quem você é. E eu quero compartilhar com vocês 5 estratégias. Se você trouxe algo para anotar, é bom que você anote 5 estratégias para que você não viva descontrolado. Você já viu uma pessoa descontrolada? Sim ou não? Você já viu uma pessoa que facilmente perde o controle? Sim ou não? Uma pessoa que perde o controle nas emoções, uma pessoa que perde o controle com as outras, você já viu alguém assim? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, sobre assumir o controle de quem somos. E para isso, você que abriu a sua Bíblia em Filipenses 4, versículo 4, você pode ler comigo, e o texto diz assim: alegrem-se sempre no... Novamente direi. Tá ruim. Vamos fazer de novo para ficar bonito? Alegrem-se sempre no... Novamente direi. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o... Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a... E a paz de... que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Glória a Deus. O Deus da paz estará com vocês. Querido, esse texto é lindo, esse texto é rico, esse texto é maravilhoso. E esse texto é muito importante na vida do cristão. Porque Paulo aqui vai trazer 5 características para que você tenha o controle da sua vida, para que você não viva descontrolado. E a primeira estratégia que Paulo traz é: assuma o controle dos seus sentimentos, porque ele diz: alegrem-se. Assuma o controle dos seus sentimentos. O texto, no versículo 4, se você está com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Você já viu uma pessoa que num dia está muito feliz, mas passou um dia apenas, ela já está muito triste? E aquelas pessoas que mudam no mesmo dia, na mesma hora, está feliz e ela em 30 segundos fica muito triste. Interessante, porque o que Paulo vai dizer é que a alegria não é uma opção na vida do cristão. A alegria é uma ordenança. Eu não sei se você já reparou, mas o mesmo Deus que disse: não matarás, não darás falso testemunho, não terás outros deuses, é o mesmo Deus que está dizendo: olha, sede santos como eu sou santo. É o mesmo Deus que está dizendo: deixai-vos ser cheios pelo Espírito Santo. É o mesmo Deus que hoje também está dizendo: alegrem-se sempre. Por isso, deixar de ser alegre precisa ser entendido por nós como um ato de desobediência. Não estar alegre precisa ser entendido por nós como um ato de rebeldia. Porque segundo o texto, ser alegre não é algo opcional, é uma ordenança. É algo que Paulo traz como muito recomendado para nós. O texto diz: alegrem-se sempre.
E Paulo, querido, só tem essa autoridade para trazer uma palavra de peso como essa. Sabe por quê? Porque ele sabe de onde vem a nossa alegria. Se Paulo não soubesse de onde vem a nossa alegria, se Paulo pensasse que a nossa alegria vem de coisas que são externas, talvez ele não dissesse isso. Mas como ele sabe de onde vem a alegria do cristão, então ele diz: alegrem-se sempre, sempre. Novamente eu vou dizer: alegrem-se. Porque ao contrário do que muitos pensam, a nossa alegria ela não vem de fora. E graças a Deus por isso. A nossa alegria ela não vem de coisas circunstanciais, ela não vem de situações, não vem de momentos. Em outras palavras, a alegria do cristão ela é ultra circunstancial. Ou seja, a nossa alegria não depende de nada. Não depende se eu estou bem ou mal, não depende se eu tenho ou não tenho. A minha alegria não depende, por quê? Porque Deus não me fez escravo, Deus não me fez refém, Ele me fez alguém livre. Por isso a alegria do cristão ela é consistente, ela é permanente. Mas algo que você precisa entender: a alegria é diferente de diversão. A alegria é diferente de momentos de prazer. Dessa forma é possível você ter diversão, é possível você se divertir num churrasco, num clube, é possível você ter momentos de prazer, mas logo em seguida você está pior do que antes. Por quê? Porque você teve prazer, você teve diversão, mas você não tinha alegria. Você distraiu a mente, você esqueceu um pouco dos problemas, mas quando tudo desaparece, como diz a música, aí o nosso coração é revelado. No Natal, quando apaga as luzes coloridas, quando tira a mesa farta, quando as pessoas vão embora, é aí que a gente vê como é que está a saúde do nosso coração. Mas interessante porque é impossível você ser alegre e não ter momentos de prazer. É impossível você ser alegre e não ter momentos de diversão. Sabe por quê? Porque uma pessoa alegre é aquela que transforma todos os lugares por onde ela passa. Uma pessoa alegre é aquela que consegue tirar proveito até em situações difíceis e desafiadoras. Uma pessoa alegre é aquela que sabe quem é. Ela sabe quem ela é. Ela sabe quem é o pai dela, de quem ela é filho. E por causa disso ela não é influenciada pelas circunstâncias, pelos intempéries da vida. Uma pessoa alegre é aquela que é sustentada por uma base forte, uma base firme, uma raiz. Ou seja, quando a tempestade chega, e ela vem para todo mundo, sim ou não? A Bíblia diz: vai vir a tempestade, as crises vão vir, é natural, é normal. Então quando essa pessoa que está bem fundamentada, bem enraizada, quando ela enfrenta a tempestade, quando os rios transbordam, quando o vento bate forte, sabe o que acontece? Ela permanece de pé, ela não cai, ela permanece inabalável, porque ela tem sustentação. Por isso o texto está dizendo: alegrem-se sempre. Não é de vez em quando, não é uma vez ou outra, é sempre. Por quê? Porque a nossa alegria não vem de fora, mas ela vem da nossa raiz. A nossa alegria vem de dentro, a nossa alegria vem da obra de Jesus Cristo e do fruto do Espírito Santo. É por isso que Paulo tem autoridade para dizer: alegrem-se sempre. Novamente direi: alegrem-se, porque a sua alegria é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. A tua alegria é a pessoa do Espírito, a tua alegria é o fruto do Espírito Santo. Ou seja, só é possível experimentar dessa alegria que nós estamos falando aqui por causa daquilo que Jesus fez por nós, por causa daquilo que Ele está fazendo neste exato momento e por causa daquilo que o Espírito continua a fazer. A Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. É fruto, querido. Dessa forma a alegria, ela na verdade é um presente de Deus para nós. Mas talvez você fique pensando: então por que eu não sou alegre? Então por que eu preciso de outras coisas para estar bem? Se a alegria é fruto, se a alegria é presente, por que eu preciso sempre estar trocando, comprando, fazendo? Por que eu preciso sempre estar em momentos de diversão para me sentir alegre? Por quê? Porque embora a alegria seja um presente, ela é um presente para quem recebe. Ela é um presente para quem está disponível, ela é um presente para quem está com o coração aberto. E talvez você esteja muito focado em outras coisas e pouco focado naquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Por isso, não estar alegre é um ato de rebeldia, porque não estar alegre é rejeitar a ação do Espírito na tua vida. Se entregar a uma situação de tristeza é você falar: Espírito Santo, me deixa aqui, eu quero viver isso sozinho. Eu quero passar por isso sozinho.
Eu não preciso de você, por isso não estar alegre é um ato de desobediência e rebeldia. Então atente-se para o que eu vou te dizer agora. Deus não rasgou os céus e desceu. Deus não enviou seu Filho Jesus Cristo. Jesus não morreu naquela cruz e ressuscitou. E o Espírito Santo não veio para que você vivesse escravo das circunstâncias, para que você fosse refém das intempéries da vida, daquilo que te acontece ao longo do dia, para que você caminhasse de cabeça baixa e triste. Não, a obra da redenção, a obra da criação, a obra do Espírito Santo foi para que você vivesse acima das circunstâncias e não imerso nelas. Foi para que você conseguisse olhar a vida de maneira espiritual, como Deus olha. Foi para que você vivesse como os apóstolos viveram, como Paulo disse: olha, eu não sou prisioneiro do Império Romano, mas eu sou prisioneiro de Cristo, porque se Ele quiser, Ele me tira da prisão. Isso é um olhar espiritual. Agora, queridos, isso aqui não é só algo bonito de ver, algo bonito de falar, mas é verdade, é uma realidade. E se hoje você está se considerando triste, você precisa entender que estar assim não é o que Deus planejou para você. Não é o que Deus sonha para a tua vida. Deus não sonha com os teus filhos se arrastando da cama pela manhã, doido para o dia acabar, doido para a vida acabar logo. Não é o projeto que Deus tem para a sua vida. Pelo contrário, o sonho de Deus é que você acorde já agradecendo, acorde reconhecendo o que Deus está fazendo, acorde já vislumbrando os sonhos e projetos que Ele tem para você. Por isso, não aceite essa tristeza que hoje possa estar no seu coração. Rejeita isso, não se conforme com esse estado de espírito, erga a sua cabeça, busque por ajuda. Às vezes uma oração vai te ajudar, às vezes você vai ter que procurar uma ajuda médica, às vezes uma ajuda de um psicólogo, mas querido, não se conforme com essa tristeza que está no seu coração, porque Deus não te fez para viver assim. Chame pelo nome de Jesus, clame pelo Espírito Santo de Deus, porque a alegria é fruto do Espírito. E se o fruto não está na sua vida, é porque tem algo de errado com o teu relacionamento com Deus. Se você observar, o Evangelho nos traz uma boa notícia, uma notícia de alegria. Se você observar, o reino de Deus é um reino de alegria. O fruto do Espírito é alegria, e a ordem de Deus é: alegrai-vos. Assuma o controle dos seus sentimentos, alegrem-se sempre no Senhor. Não é no trabalho, não é no dinheiro, não é nas posses, não são nas conquistas, alegrem-se sempre no Senhor. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é: assuma o controle das suas reações. O texto diz no versículo 5, seja amável e moderado, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. De maneira rápida, querido, o que Paulo está dizendo é, já que agora você tem alegria dentro do seu coração, essa alegria precisa ser conhecida pelos outros. Já que o seu coração está transbordando de uma paz e de uma alegria que é inexplicável, você precisa traduzir essa alegria no seu comportamento, na sua reação, para que todos percebam, olhem para você e vejam Jesus. Porque ser alegre, independente das situações, é mostrar Jesus, é trazer Jesus à tona, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: como é que o Genesi consegue estar alegre passando por isso? É só Deus, não tem outra explicação. E é isso que Paulo está dizendo: já que vocês têm um espírito e o fruto é alegria, agora vivam dessa maneira, sejam amáveis, sejam moderados, porque as pessoas vão olhar para você e elas vão ficar impressionadas. Elas vão começar a observar você e elas vão querer entender de onde vem essa alegria, e você vai ter a oportunidade de falar: olha, eu não sou escravo, eu não sou refém, mas Jesus Cristo me chamou para uma vida de liberdade. E é por isso que eu sou alegre. Em algumas versões você vai encontrar a palavra amabilidade, em outras versões você vai encontrar a palavra moderação. Mas a palavra grega usada para descrever tanto amabilidade quanto moderação é aquela que também descreve uma pessoa que sabe o momento certo tanto para aplicar a justiça quanto para aplicar a misericórdia. E nós podemos ver isso em Jesus, lá em João 8, quando os escribas e fariseus, eles pegam uma mulher que está em pecado, eles arrastam essa mulher até Cristo, eles chegam para Jesus e dizem: pegamos ela em pecado. A lei diz que ela deve ser
apedrejada. Mas o que você diz? Eu te pergunto, eles estavam errados naquele tempo? Não, porque ela de fato pela lei deveria ser apedrejada. Mas eu te pergunto, o que é que Jesus fez? Jesus agiu pela lei ou Jesus agiu pela misericórdia? Percebe? O cristão, querido, é aquele que pode aplicar a lei, mas às vezes ele prefere agir com a misericórdia. Ele tem um direito de aplicar a lei, mas ele escolhe a misericórdia. O grego clássico diz que amável e moderado é o cristão, que tem o direito, mas ele abre mão desse direito para favorecer o outro. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, amável e moderado é aquele que sabe fazer uma boa leitura da situação. É aquele que age de uma maneira que vai gerar menos prejuízo, menos dano. Amável e moderado é aquele que tem domínio próprio, é aquele que não perde o controle nas reações, mesmo quando ele é agredido, mesmo quando ele é ofendido, ele consegue fazer uma leitura, ele consegue se equilibrar e ele consegue traduzir a sua alegria em amor. Amável e moderado é você saber quem você é, o que você tem. É saber que aquilo que você está recebendo não vai mudar quem você é e aquilo que você tem. E se não vai mudar aquilo que está dentro do seu coração, você não precisa devolver na mesma moeda, nem da mesma maneira. Você pode agir de maneira diferente. Amável e moderado é a pessoa que consegue abrir mão dos seus direitos, dos seus julgamentos. E ela só faz isso porque o seu foco é o próximo. Por isso o cristão é aquele que prefere ser injustiçado do que cometer um ato de injustiça. O cristão é aquele que prefere sair perdendo do que gerar prejuízo para o outro. É verdade ou não é? É assim ou não é que você vive? Se não é, deveria ser. Só que às vezes a gente não faz assim. Eu sair perdendo? Para quê? Juan, eu acho que eu não sou tão cristão assim. Não existe tão cristão assim. Ou você é cristão ou você não é. Então amável e moderado é isso, alguém que tem controle sobre as suas emoções, sobre as suas reações. É aquele que tem o fruto do Espírito dentro de si e que, portanto, agora traduz isso em amor, em gentileza, em doçura. Agora, por que isso é possível? Porque fala a verdade. Parece ser impossível, sim ou não? Parece ser impossível, mas por que isso é possível? O próprio texto responde. O texto diz, porque perto está o Senhor. Agora, quem vive abatido, quem vive triste, quem vive se defendendo o tempo todo, se auto-justificando, quem vive atacando as pessoas que estão perto de si, falando maldades a respeito do outro, manchando a imagem do outro, criando intriga entre as pessoas, é porque está longe de Deus, porque o texto diz que quem está perto de Deus não é assim. Agir assim é o mesmo que você rejeitar a presença de Deus, o cuidado de Deus, a proteção e a direção. Agir assim é você dizer, olha, Deus, fica na sua, eu sei resolver os meus problemas. Fica na sua, eu não preciso que o Senhor me proteja, porque eu sei me proteger. Eu sei me defender, querido. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é uma blasfêmia? É você rejeitar a obra do Espírito na tua vida. Então não faça isso de maneira nenhuma. Você não precisa proteger a sua imagem. Você tem que cuidar do seu caráter, porque o restante Deus faz. Você tem que cuidar em viver uma vida íntegra, uma vida de santidade, uma vida correta diante de Deus. Da sua imagem Deus cuida. E é por isso que o texto está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. E que a amabilidade e a moderação sejam conhecida por todos, porque Ele está perto. Atente-se bem para essa parte do texto, Ele está perto. Porque se a gente for analisar no grego essa palavra, estar perto descreve tanto alguém que está perto geograficamente, quanto perto em relação ao tempo. Aplicando isso ao texto, é como se Paulo estivesse dizendo aqui, olha, alegrem-se sempre, sejam amáveis e moderados, porque o Senhor está do seu lado. Ele está cuidando de você, Ele está te protegendo, Ele está direcionando a tua vida. Então você não precisa ser agressivo, você não precisa tentar se proteger, porque Ele já está fazendo isso. Confia, Ele está fazendo isso, Ele está perto de você. Mas também, quando a gente vai pensar em relação ao tempo, o texto está dizendo assim, olha, sejam amáveis e moderados, porque o dia do juízo está chegando. E você vai ter que prestar contas para Deus, para cada palavra torpe que saiu da sua boca,
para cada mentira que você contou, para cada ofensa que você gerou. Você vai prestar contas disso para Deus. Então, esse é um tempo de reflexão. Você tem sido amável? Você tem sido amável com seus pais? Porque quando a gente cresce, a gente tem a tendência de perder a paciência com os pais. Você tem sido amável com seus pais? Ou você não tem paciência com eles? Você tem sido amável com seus filhos? Moderado, equilibrado com seus filhos? E no seu ambiente de trabalho? Quando alguém te ataca, quando alguém te persegue, qual é a sua resposta? É uma resposta de agressão ou é uma resposta de amor? Porque, querido, agressão gera agressão, amor constrange, amor transforma, amor muda. Você é alguém equilibrado? Ou não, você em alguns momentos perde o controle, fala o que não tem que falar. Em outros momentos você é doce, amável, você é equilibrado, consegue manter uma constância. Você é aquele que sempre está com sangue nos olhos? Ou você é misericordioso com as pessoas, mesmo elas não merecendo? Cuidado, sabe por quê? Porque a mesma régua que a gente usa para medir o outro, ela também vai ser usada para nos medir. E se você está medindo o outro com agressão, com falta de paciência, você vai ser medido dessa maneira. Por isso Paulo está dizendo, sejam amáveis, sejam misericordiosos, porque as pessoas vão ser amáveis e misericordiosas também com você. Assuma o controle dos seus sentimentos. Em primeiro lugar, alegrem-se no Senhor. Assuma o controle das suas reações. Em segundo lugar, seja amável e moderado. E você que está anotando, você pode escrever aí. Em terceiro lugar, assuma o controle das suas emoções. Viva em paz. No versículo 6, Paulo diz o quê? Não andem ansiosos por coisa alguma. Esse texto nos nossos dias, vou te contar, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo está de brincadeira com a gente. Nós andamos ansiosos o tempo todo. Como eu não vou andar ansioso por coisa alguma? Olha o que ele diz, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas Paulo está fazendo uma transição. Porque o que ele está dizendo é, quem rejeita Deus, quem está longe de Deus, quem não aceita a direção do Espírito Santo, não tem outra alternativa, vai viver sim ansioso todos os dias. E você não precisa pensar muito para entender isso. Pode reparar, todas as vezes que você viveu uma grande crise de ansiedade, se você for analisar, é porque você estava correndo demais para ter tempo para Deus. É porque você estava focado em vários projetos e você não tinha tempo para Deus. A ansiedade é como uma cadeira de balanço, presta atenção nisso. Ela te mantém em movimento, mas você não sai do lugar. A ansiedade é como você correr na esteira. Você cansa, fica todo molhado de suor, mas você não sai do lugar. Por isso, ao mesmo tempo que Paulo está fazendo essa transição, ele também está dizendo, ei, caso você esteja correndo na esteira, cansado, esgotado, mas não sai do lugar, há solução para a tua vida. Há uma saída para você, volte a se conectar com Deus, volte para a presença de Deus. Interessante porque a pós-modernidade diz o quê? Que a ansiedade é a doença do século. Sim ou não? Mas, eu te pergunto, quando que esse texto foi escrito? Quando que esse texto foi escrito? Então, querido, a ansiedade não é a doença do século, a ansiedade não é a doença do milênio, a ansiedade é uma doença que permeia o ser humano desde que ele se desconectou de Deus. Quem não conhece o episódio bíblico de Gênesis 3, onde há uma ruptura entre Deus e o Criador? Através dessa ruptura nós sofremos um desequilíbrio integral, físico, mental, emocional e espiritual. Quando nós somos desligados de Deus, nós perdemos o referencial da vida, do padrão, do equilíbrio. E dessa forma, desde o Jardim do Éden, nós passamos a viver desajustados, desequilibrados. Por causa disso, hoje nós sofremos com estima baixa. Por causa disso, hoje nós sofremos com ansiedade, com depressão, com crise do pânico, com a crise do burnout, com a solidão, com o esgotamento.
E a solução para tudo isso é sermos reconectados a Deus, não de qualquer forma, mas da mesma forma que vivíamos antes da queda. Porque o véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso a Deus. A solução, a cura para o nosso emocional está em Deus, está em voltar para o equilíbrio da criação, ao padrão que Deus estabeleceu para a vida, a fonte de toda a existência. E o modelo disso é Jesus em Marcos. Se você quiser entender qual é o equilíbrio da vida, leia Marcos com essa perspectiva, e você vai ver como é que Jesus vivia, quanto ele descansava, quanto ele trabalhava. A solução para tudo isso é sermos reconectados a Deus, e é isso que Paulo está dizendo: não andem ansiosos, mas voltem para a presença de Deus. Todas as vezes que você se distanciar de Deus, você vai pagar um preço muito alto por isso. Você vai sentir isso na sua pele, você vai ver isso nos teus relacionamentos. Agora, olha o que Paulo diz: não andem ansiosos, mas eu te pergunto, você sabe o que é ansiedade? Cada pessoa vai dizer que a ansiedade é uma coisa. A neurociência vai dizer que a ansiedade é algo, os psicólogos vão dizer que a ansiedade é outra coisa, mas o que de fato significa ser ansioso? Quando eu, por exemplo, já acordo pensando em várias coisas, eu já acordo pensando, meu Deus, a igreja, projeto de incêndio, projeto elétrico, série de mensagens, quando eu já acordo pensando em várias coisas, e ao longo do dia, minha mente está indo numa direção, mas meu coração está indo em outra direção, e a noite chega, meu corpo não aguenta mais, ele quer parar, mas a minha mente não quer parar, ela quer continuar trabalhando. E eu começo ali, enquanto vou dormir, a lutar contra os meus próprios pensamentos. E quando eu olho no relógio, já são 3 horas da manhã. Aí eu paro e eu penso, acho que eu estou ansioso. É assim com você? Ou às vezes eu pego o meu celular para pagar uma conta, e aí, antes que ele leia o código de barra, eu penso, meu Deus, eu não respondi aquele WhatsApp. Aí eu abro o WhatsApp e vou responder. E aí, quando eu vou responder essa mensagem, eu paro e eu vou ligar para alguém. Mas quando a pessoa atende, eu já esqueci o que eu ia falar. Aí eu paro e eu penso, acho que eu estou ansioso. O que é a ansiedade? Você se considera ansioso? Você tem picos de ansiedade? Porque hoje a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 50% da população sofra com ansiedade. Ou seja, ou você ou a pessoa que está do seu lado é ansioso. Quem é ansioso aí? Olha aí as pessoas, se assumindo. Eu também tenho picos de ansiedade. Querido, você já viu um carro acelerado? Já viu um carro acelerado? Eu tinha um carro que, quando eu ligava ele, parecia que ele já estava andando. De tão acelerado que ele estava, mas apesar de todo o esforço que o motor fazia, ele estava parado. Ele não saía do lugar, apesar de fazer muito esforço e de consumir combustível, ele estava parado. Eu estou dizendo isso porque ser ansioso é como ser um carro com motor acelerado. Você está acelerado, você está em movimento dentro de você, mas você não consegue sair do lugar. Isso não te abençoa em nada, isso não é positivo na sua vida. E hoje você pode fazer uma escolha, viver no estado de ansiedade ou viver no estado de paz. Viver no estado de paz, querido, significa que até pode acontecer de algo te deixar ansioso, mas isso vai ser um momento, vai ser algo esporádico, não vai ser constante na sua vida. A palavra ansiedade, no seu significado, na sua origem, significa divisão. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas ansioso significa aquele que está dividido. Em outras palavras, a ansiedade ela gera divisão da mente e do coração. Na minha mente, eu vou chamar a atenção do Penute, eu vou brigar com o Penute. Mas no meu coração eu estou assim, não, eu preciso ser bonzinho com o Penute. Eu não posso falar isso com ele. Então a ansiedade é a divisão da mente e do coração. A ansiedade é a divisão da mente em vários comportamentos, em vários segmentos. É estar direcionado para várias coisas ao mesmo tempo. É como um computador que começa a executar várias funções ao mesmo tempo. Agora me diz, se um computador com um baita processador trava quando faz várias coisas ao mesmo tempo, imagina eu e você. E é por isso que muitos de nós chegamos a um momento como esse, cansados, esgotados, travados, sem energia, sem sonhos. O fato da nossa mente estar pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo faz com que o nosso corpo tenha que trabalhar mais. E isso desgasta, gera esgotamento. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue se concentrar em nada. Por quê? Porque ela está dividida.
ela está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Uma pessoa ansiosa não consegue descansar, porque enquanto ela está com o corpo parado, a mente não para de trabalhar. Uma pessoa ansiosa é aquela que está sendo puxada em várias direções ao mesmo tempo. E é por isso que Paulo está dizendo, não andem ansiosos, mas em tudo busque a Deus. Eu quero ilustrar isso de maneira muito simples. Quantos aqui conseguem ficar de um pé só? Levanta a sua mão. Não vou pedir para você tentar, lá, já está tentando ali, ó, beleza. Isso aí, ó. Eu não conseguia, tinha muita dificuldade. E aí foram me ensinar a ficar de um pé só. E sabe qual é o segredo para você conseguir ficar com um pé só? É você fixar o olhar num ponto. É você fixar. Então olha que interessante, presta atenção nisso. O desequilíbrio vem de olhar para tudo, o equilíbrio vem de olhar para um lugar só. E é isso que Paulo está dizendo, quando a ansiedade bater, para de olhar para tudo e olhe para Deus. Uau! Se você está sendo puxado em várias direções, foque em Deus. Para de olhar para tudo, para de olhar para todos os problemas, desafios e comece a olhar para Deus. Volta para a origem de tudo. Eu já contei para vocês essa ilustração de um amigo que estava com a família na entrada de um shopping. Uma família grande, muitos filhos. E ele disse assim, olha, se alguém se perder dentro do shopping, voltem para essa fonte aqui. Na entrada tinha uma fonte. Voltem para essa fonte e a gente se encontra aqui. O que Paulo está dizendo é, se em algum momento você se perder, volta para a fonte é Deus. Volta para a fonte da existência. Volta para a fonte da base, da raiz. Se encontre de novo em Deus. É isso que Paulo está dizendo. Todas as vezes que você se perder em várias direções, volta para a fonte. Se conecte de novo a Deus. Mas interessante que da mesma forma que alegrai-vos é uma ordenança, não andar ansioso também é. Olha o que Paulo está dizendo. Não ande ansioso por coisa alguma. Querido, isso é muito forte. Porque coisa alguma nos mostra que não há nada que justifique a sua ansiedade. Coisa alguma nos mostra que você não tem razões para estar ansioso. E sabe por que não há razões? Porque perto está o Senhor. E não há nada nem maior e nem mais poderoso que Ele. Não há razões porque Deus está perto de você. Não há razões porque a segunda vinda de Cristo está aí. Jesus está voltando. E as coisas estão tão feias por aí que eu acho que Ele já até saiu de lá. Está quase chegando aqui. Então não ande ansioso por coisa alguma, mas apresente a Deus aquilo que te aflige. Eu me lembro de uma ilustração de uma garotinha que às 3 horas da manhã não consegue dormir. E ela bate no quarto do pai. O pai abre a porta. Filha, que foi? Papai, não estou conseguindo dormir. Por que, filha? Estou preocupado. Com o que? Me diz. Papai, será que amanhã vai ter café da manhã? E assim, eu entendo essa ilustração porque o Natan, o meu mais novo, é assim. Ele acorda, a primeira coisa que ele fala é: pai ou mãe, meu Todd. A primeira coisa que ele fala é: meu Todd. Então eu entendo a preocupação dessa garotinha. Papai, vai ter café da manhã? O senhor comprou as coisas? O pai olha para a filha: filha, isso não é algo que você tem que se preocupar. Papai já resolveu tudo. Descansa, volta para sua cama, vai dormir. Queridos, presta atenção nisso. O verdadeiro problema não era o caráter do pai. O verdadeiro problema não era a competência do pai, porque ele sendo pai, ele já havia pensado em tudo. Sendo pai, ele já havia resolvido tudo. O verdadeiro problema estava na confiança da filha, que por algum motivo estava abalada. Mas tudo se resolveu quando ela ouviu de quem? Do próprio pai. Não se preocupe, eu já resolvi tudo, vai descansar. O problema do nosso mundo hoje não é Deus, Ele é imutável, Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar. Ele é o mesmo Deus que fez o maná cair do céu. Ele é o mesmo Deus que ressuscitou os mortos. Ele não mudou. O problema da igreja é que ela se desconectou desse Deus. O problema da humanidade é que a humanidade está caminhando longe de Deus. E sem Deus somos como aquela garotinha que vaga pela casa preocupada, ansiosa, não consegue descansar. E Paulo está dizendo: vocês estão se preocupando com coisas que vocês não deveriam se preocupar. Vocês não deveriam se preocupar com o sustento e nem com a casa, porque a Bíblia vai dizer que isso é coisa de pagão. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o meu reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor diz que nenhum justo vai mendigar o pão.
Então a gente está se preocupando como aquela garotinha com algo que não está no nosso alcance e nem no poder das nossas mãos. Mas mesmo assim, se você ainda não consegue descansar, o que Paulo está dizendo é: coloca isso diante de Deus. Faz que nem a garotinha, bate na porta do quarto, chama pelo pai, porque talvez você só vai conseguir descansar quando você ouvir do pai: filho, está tudo resolvido, você não tem com o que se preocupar, eu já cheguei no amanhã, eu já providenciei o café, já está lá, descansa, descansa. Agora eu quero fazer uma observação, porque talvez o teu nível de ansiedade seja tão alto, que talvez você precise procurar uma ajuda médica, e não há problema algum em fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus ama usar os seus filhos. Quem foi que nos criou? Deus. Quem que criou a nossa inteligência? Deus. Quem nos deu capacidade de criar as profissões? Deus. Deus ama usar os seus filhos. Não é falta de fé você procurar um psicólogo, não é falta de fé você procurar uma ajuda médica, pelo contrário, isso mostra a sua responsabilidade com o templo do Espírito. Procure por uma ajuda, peça ajuda, só não viva imerso nessa ansiedade que você está vivendo. Aqui na igreja nós temos excelentes psicólogos. Tem psicólogo aqui? Levanta a mão. O pessoal está com medo de levantar a mão? Marilyn, psicanalista, uma grande. Tem a Denise. Quem mais, amor? Me ajuda aí. Enfim, o pastor Eduardo, Marilyn, pastor Eduardo atendem aqui durante a semana. Marilyn atende de graça na quinta-feira. Está precisando de ajuda? Entra para a fila de espera, coloca teu nome lá, logo logo vai ter uma vaga para você ser atendido. Mas não vive assim não, é ruim demais. Vamos avançar. A oração descrita por Paulo aqui, não é aquela do momento da crise. O que Paulo está dizendo é: orar só no momento da crise não vai curar você da ansiedade. O que Paulo está dizendo é: a oração que te cura da ansiedade é a oração constante, é a oração permanente, é a oração equilibrada. Vem da prática, vem da vida diária, da constância. Por isso, planeje uma vida de oração. Enquanto você está indo para o teu trabalho, desliga o som do carro, vai orando. Está fazendo uma caminhada, comece a orar, planeje viver uma vida de oração. Porque às vezes a gente ora quando acorda, depois do almoço, na hora que dormir. Ore o dia inteiro, ore o tempo todo. O mais interessante é que Paulo está dizendo que nós devemos apresentar a nossa vida em oração, e oração é relacionamento com Deus. Por isso, se sua vida de oração for inconsistente e fraca, significa que o seu relacionamento com Deus é inconsistente e fraca, e não tem como ter uma vida com Deus inconsistente e fraca e ter uma vida equilibrada. Somente o equilíbrio de um relacionamento com Deus é que traz equilíbrio para as nossas emoções. Mas Paulo está dizendo também que nós devemos suplicar. E suplicar, querido, é clamar. Suplicar é você buscar, é você interceder, é você, entrar no teu quarto, é você chorar na presença de Deus, é você implorar pela misericórdia. Mas eu te pergunto, diante de uma batalha, você tem lutado em oração ou você tem lutado na força da sua mão? Porque Paulo diz, relacionamento com Deus são momentos de clamor, mas também ações de graça. É trazer a memória o que nos dá esperança, é lembrar de tudo que Deus fez, é agradecer pelos mínimos detalhes da vida, é agradecer a Deus por tudo. Eu lembro do Natan de novo agora, porque vindo para a igreja a gente sempre vem orando, e aí quando chega na vez do Natan, a gente chega na igreja e ele não parou, porque ele está agradecendo: Deus, obrigado porque esse muro é amarelo, Deus, obrigado pela grade dessa igreja, obrigado pelo asfalto. Mas isso nos ensina muito. Às vezes eu tenho que falar: filho, chegamos, a gente tem que descer do carro. Mas isso me constrange, porque assim deveria ser a minha vida de oração. Agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo. Eu conheço pessoas que até para espreguiçar agradecem. Obrigado, Deus. Até para reclamar agradece. Obrigado, Deus. É assim que a gente deveria viver. A cura para a ansiedade é você cultivar um relacionamento com Deus, é você buscar a presença dEle, é você agradecer, e como consequência o texto diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Querido, essa paz, ela é incompreensível, porque o texto diz que ela excede o nosso entendimento. Essa paz é inexplicável, extraordinária, sobrenatural. Essa é a paz que Estevão sentiu, essa é a paz que os mártires tinham, essa é a paz que Jesus teve.
não é ausência de problemas, é você enfrentar a morte, mas em paz. Essa é a paz que o texto está dizendo que vai guardar a sua mente, o seu coração. E interessante que essa paz não pode ser comprada, essa paz é dada, é presente do Espírito Santo nas nossas vidas. Agora, o interessante é que o texto diz que essa paz guardará. Essa palavra guardará no original, ela foi emprestada do meio militar. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que guardará aqui é o mesmo sentido de um guarda protegendo o lugar. Deu para entender? Então quando Paulo diz que essa paz guardará, sabe o que significa? Significa que a paz de Deus vai proteger a sua mente de tudo aquilo que quer te preocupar. A paz de Deus vai proteger a tua mente de todo pensamento ansioso. A paz vai montar guarda na sua vida, e todas as vezes que algo ruim, uma mentira do inimigo tentar entrar, ela vai bloquear, ela não vai deixar. A paz de Cristo é como um guarda armado na entrada da sua mente. Quem é você? Preocupação? Aqui não, meu irmão, é de Cristo. Quem é você? Ansiedade do futuro? Aqui não, essa pessoa tem um espírito. A paz de Deus guardará a sua mente, o seu coração. Por isso Paulo diz, em primeiro lugar, assuma o controle dos seus sentimentos, seja alegre. Em segundo lugar, assuma o controle das suas reações, seja moderado. Em terceiro lugar, assuma o controle das suas emoções, viva em paz. Em quarto lugar, assuma o controle dos seus pensamentos. Versículo 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável, de boa fama, pensem nessas coisas. Paulo está dizendo o seguinte, olha, pensamentos errados geram comportamentos errados, sentimentos errados geram comportamentos errados. Querido, a grande batalha da vida não acontece no mundo externo, a grande batalha da vida acontece na nossa mente. A vitória não vem do que acontece lá fora, vem do que está acontecendo dentro de nós, porque você é exatamente o que você pensa, você fala o que você pensa, você reage como você pensa, e se você pensa só em coisas boas, o que vai acontecer? Vai acontecer coisas boas, você vai exportar para o lado de fora coisas boas, mas se você só pensa em coisas ruins, quando você tiver que abrir a gaveta da sua mente, o que vai sair de lá? Só coisas ruins. O que você tem pensado? No que você tem pensado? Porque sentimentos geram comportamentos, pensamentos geram comportamentos. Por isso Paulo está dizendo, assuma o controle da sua mente. O que você tem pensado acerca do seu cônjuge? Da sua igreja, do governo, da sua vida, da sua família? Coisas boas ou coisas ruins? Assume a rédea dos seus pensamentos. Você já reparou que naturalmente nós tendemos a proteger os nossos órgãos? O motoqueiro, ele usa um capacete. A gente não come comida muito gordurosa para proteger os nossos órgãos internos. Mas por que a gente não é assim com a nossa mente? Apesar de não ser um órgão físico, a mente é vital para o nosso ser. Porque a mente determina as nossas atitudes, ela determina o equilíbrio psicológico das nossas vidas. E por que somos tão relaxados com a nossa mente? Deveríamos nos preocupar, estar mais atentos, vigilantes com aquilo que a gente pensa. Por isso Paulo aqui não só está dizendo assuma o controle, como ele está dizendo, olha, pense nisso. E a primeira coisa que Paulo diz é pense no que é verdadeiro. Existe uma pesquisa que mostra que 92% das coisas que te preocupam são frutos da tua imaginação, não são reais. Sabe aquela pessoa que você acha que não gosta de você? Talvez ela gosta e você não consegue ver isso. Sabe aquela pessoa que você pensa que te persegue? Talvez ela nem está te perseguindo, mas você criou isso na sua mente. Sabe aquela sensação, aquele medo de perder o emprego e fracassar na vida? Querido, todo mundo supera, você não vai fracassar na vida. Sempre que você crê numa mentira do diabo, de certa maneira ele passa a controlar a sua mente. Lembra que nós falamos, o coração é lugar fértil? Proteja teu coração, proteja sua mente. É isso que Paulo está dizendo, a paz de Cristo guardará a sua mente e o seu coração. E a solução de Deus é você ouvir do Espírito Santo tudo que é verdade para você. Paulo também diz, pense em tudo que é nobre, respeitável, justo. Os seus pensamentos são respeitáveis, são justos. Se você não sabe, basta pensar se você tem coragem de falar tudo o que você pensa. Sabe quando a gente está viajando na maionese?
Alguém chega assim e fala assim: o que você está pensando? Aí você está em um dilema, falar ou não falar. Às vezes você não tem coragem de falar, porque aquilo que você estava pensando não era algo bom. Então, pense em tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é correto. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: pense no que é amável e de boa fama. No original, essa palavra está dizendo o seguinte: olha, em relação aos outros, pense somente coisas boas. Não olhe para ele tentando jogar nele pensamentos ruins. Encontre coisas boas no outro. Em quinto e último lugar, Paulo está dizendo: assuma o controle da sua vida. Coloca tudo isso em prática. Olha o que o versículo 9 diz: tudo que vocês receberam, aprenderam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. Sabe por quê? Como consequência disso, o Deus da paz vai estar com vocês. O que Paulo está dizendo, querido, é que não tem como separar vida interior da vida exterior. No dia do juízo final, não é a sua vida exterior que vai ser julgada, é você por completo. Porque você pode até fazer coisas boas, mas talvez as suas motivações não sejam boas. O que Paulo está dizendo é: não tem como separar a vida interior da vida exterior. Há uma conexão muito profunda entre tudo que pensamos e tudo que fazemos. Dessa forma, querido, uma semente de laranja nunca vai gerar maçã. Nenhuma maçã vai gerar uma laranja. Não tem como você só pensar em coisas ruins e querer viver algo bom na tua vida. Porque os teus pensamentos são sementes. No que você tem pensado acerca da tua vida, do teu futuro? Você tem praticado tudo que você aprende? Porque o texto está dizendo é o seguinte: olha, quem tem uma mente repleta de coisas boas, vai ser bom em tudo que faz. Quem pensa em coisas verdadeiras, não vai agir com falsidade. Agora, quem pensa em falsidade, não vai conseguir ser verdadeiro. Quem pensa em coisas respeitáveis, será digno de respeito e vai respeitar os outros. Mas quem pensa em coisas que não são respeitáveis, não se dará o respeito e nem vai respeitar o outro. Quem pensa em coisas puras, terá aversão à impureza. Mas quem pensa em moralidade, não vai conseguir viver uma vida pura. Quem pensa em coisas amáveis, vai ser amável. Mas quem pensa no ódio, na raiva, não vai conseguir ser amável. Querido, acumular conhecimento bíblico sem praticar não tem validade na sua vida. Ter conhecimento bíblico sem prática só te faz ser mais parecido com o diabo, que conhece a Bíblia inteira, mas não pratica nada. Ele conhece mais do que você, inclusive. Por isso, o grande segredo da vida cristã não é apenas conhecer, é praticar. E é só quando a gente pratica que o Deus da paz, o texto diz, está conosco. Por isso, se você quer ter um novo mindset na tua vida, se você quer entrar em 2020 em um nível mais profundo, vivendo e experimentando coisas novas, você precisa ter olhos abertos para ver, ouvidos para ouvir, mente aberta para aprender, mas coragem para colocar em prática. E com isso Paulo termina dizendo: se vocês agirem assim, vocês não só terão a paz com Deus, como também a paz de Deus e o Deus da paz. Glória a Deus. Não só paz com Deus, não só a paz de Deus, mas também o Deus da paz. E não existe nada melhor do que entrar num ano com paz em relação a Deus, experimentando a paz de Deus e com Deus da paz. Por isso, não saia daqui hoje sem assumir esse compromisso com Deus. Assuma o controle dos seus sentimentos, alegrem-se sempre. Assuma o controle das suas reações, seja amável e equilibrado. Assuma o controle das suas emoções, viva em paz. E assuma o controle da sua vida. Coloque tudo em prática. Mindset, uma nova mentalidade para o novo tempo. Fique de pé, vamos cantar.